para nós temos que ter coragem. Semana passada, Jesus dizia para os apóstolos: eles não têm ninguém. Vão em frente, eles estão juntos. Afinal de contas, ele deu forte, deu o recado. Jesus passou a ressurreição, deixou todos os apóstolos, os discípulos fortes e destemíveis, sem medo. Quando eles estavam sentados ali no cenário, morrendo de medo, com as portas fechadas, Jesus deixou o meio dele e falou: para que estejam convosco. Soprou sobre eles, depois o Espírito Santo mandou eles trabalhar. Aí eles foram realmente trabalhar. Com muita coragem e não tiveram medo de nada. Então, na primeira leitura, nós ouvimos relatos aí dos apóstolos diante do tribunal, diante do Sinédrio, e eles apertando os apóstolos e eles falando e dando testemunho de Jesus Cristo, falando tudo que foi Jesus Cristo. E quando eles começaram a assistir, os apóstolos falaram: nós obedecemos mais a Deus do que aos homens. E eles acabaram prendendo os apóstolos, aceitaram os apóstolos, bateram neles e os soltou. Mas eles não tiveram medo, continuaram a missão de anunciar o Evangelho, porque eles receberam o Espírito Santo e receberam a força do Espírito. Que Deus, na pessoa de Jesus, venceu. É o mesmo que acontece conosco. Nós não precisamos ter medo. Nós vamos conquistar e receber o Espírito Santo. Nós temos que ter coragem. O medo não é próprio do cristão. A gente tem que ter coragem. Nós temos que ter força de vontade para anunciar a nova do Evangelho. A gente leu aí no livro do Caminho de São João que Jesus estava lá, sentado no trono, a ele a honra dele. Então ele está forte para nos ajudar na nossa missão. Por isso que o Evangelho, mais uma vez, Jesus aparece a terceira vez para os apóstolos, estavam lá pescando, não pescaram nada, a noite inteira, e de manhã cedo estavam lá desanimados. Jesus, sem saber, mandou jogar a rede do lado direito. Eles lançaram a rede e pescaram 153 grandes peixes, significando que o trabalho foi pesado, mas Jesus fala aqui para orientar. O interessante dessa leitura é que por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se Pedro amava. E ele respondeu sim. Aí ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Ali foi dado para Pedro a missão de ser o primeiro papa. E para ser papa tem que amar a Deus. Para ser papa é a necessidade de não ter medo de nada, ser corajoso e destemir. Nós estamos nas vésperas de sair do novo papa da igreja. Depois do dia 7 vai sair a decisão. E o que o Papa que foi escolhido para a igreja agora, ele serve como São Pedro, corajoso, sem medo, e que ama a Deus e que ama a igreja. Eu quero que pegue essa semana inteira, todos os dias nós vamos rezar para que Deus nos dê um Papa que realmente corresponde às necessidades da igreja agora. Que cuida das ovelhas, como Jesus pediu para Pedro que cuidasse. Então nós vamos continuar a nossa celebração, colocar a nossa cabeça de uma vez por todas. Se a gente está com Jesus ressuscitado, a gente não pode ter medo. Se a gente está com Jesus ressuscitado, nós temos que realmente ser propagadores da palavra, sermos verdadeiros apóstolos de Jesus, missionário, e trabalhar com o bem, e trabalhar com o